E no começo de 62 eu vim para o INPA. O INPA funcionava, não era muito pouca gente ainda, Narbin, eu acho, Peixoto, funcionava numa sala no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, na Praia Vermelha. Bom, então eu fui lá no INPA, isso em 62, no começo, e, e aí eu conheci um físico lá do CBPF, Leite Lopes, e ele disse, olha, o Darcy Ribeiro está criando a Universidade de Brasília, e ele está precisando de gente da área de matemática. Você se interessaria em ir para Brasília? Bom, 62 era uma loucura ir para Brasília. Mas tudo bem, eu disse, ok, então posso ir. Bom, aí veio uma passagem de Brasília, eu fui para Brasília, fui recebido no aeroporto por Kleber Farias Pinto e me levou diretamente para o Ministério da Educação, que é onde funcionava o Darcy Ribeiro. A Universidade de Brasília não tinha ainda um campus. E então, conversando com o Darcy, ele disse, olha, eu vou te mostrar a universidade, está em construção. E nós fomos para a universidade e era lama, tratores funcionando, não tinha prédio ainda, e era uma coisa incrível, que mostrava o otimismo do Darcy, que ele, não, isso dentro de alguns meses, isso aqui já vai funcionar. Tanto que as primeiras aulas foram dadas no Ministério da Saúde. Mas depois, logo, o campus. Aí ele disse, bom, você quer começar matemática aqui na Universidade de Brasília? O Darcy, eu notei que ele tinha muito interesse, não só em graduação, mas em pós-graduação. E isso me entusiasmou muito, porque como eu havia estudado na Universidade de Nova York, eu tinha muita ambição de começar pós-graduação, mestrado, doutorado no Brasil. Então ele disse, tá bom, então vê o que você pode fazer. Bom, aí eu digo bom, tem 4 alunos lá no INPA que estão trabalhando comigo, e se você concordar, eu posso trazê-los para Brasília como instrutores. E esses eram Mário Matos, Mauro Bianchini, Sérgio Falcão e Nelson Braga. E ele concordou. Então, esse pessoal foi para Brasília e eu digo, bom, então tem que também pegar esses eram alunos de pós-graduação, você tem que pegar algum professor orientador. Aí eu me lembrei que Geraldo Ávila havia terminado no mesmo ano que eu terminei, na NYU, trabalhou com Joe Keller, e ele estava em São Paulo, no Instituto de Física Teórica de São Paulo. E aí eu falei com o Darcy se podia convidar o Geraldo. Ele disse, sim, não tem problema. Então, eu entrei em contato com o Geraldo Ávila e ele também veio para Brasília. E nós fomos os 2 primeiros professores no departamento de matemática. Começamos imediatamente um programa de mestrado, e Mário Matos foi o primeiro mestre brasileiro, tirou o mestrado comigo, e Mauro Bianchini fez um mestrado com Geraldo Ávila. Então, esse foi o começo aí da Universidade de Brasília, minha conexão com a Universidade de Brasília. E eu sempre tive muito interesse e muito contato com matemáticos estrangeiros. Um dos matemáticos que eu tive mais contato foi um professor da Universidade de Lund, na Suécia, Jacques Petri.
que, inclusive, com 61, quando eu voltei para o Brasil, ele me visitou em Fortaleza. E eu tenho fotos dele em Fortaleza, isso a gente pode ver depois. E, e então eu convidei ele para Brasília. E ele esteve em Brasília, deu um curso em Brasília. As notas do curso dele estão redigidas e publicadas pela Universidade de Brasília. E outro também que eu convidei, que eu conhecia muito bem, foi François Treves. Ele também foi para Brasília nesse primeiro período de Brasília, antes da Revolução. Eu me lembro que, em 63, o Darcy Ribeiro era muito amigo da gente, inclusive eu tenho até um livro dele dedicado a mim, porque ele trabalhou muito com os índios, ele e a Berta Ribeiro. E tem um livro dele chamado A Arte Plumária dos Índios Kaapor. E eu tenho um livro dedicado por ele, porque ele me entusiasmou em 63, 62, 63, que eu devia fazer a livre docência. Então, eu fui para o Rio de Janeiro fazer a livre docência. Quando eu voltei, ele me deu esse presente, que é o livro dele com a Berta sobre as artes plumárias dos índios Kaapor. E, bom, e a gente... Eu ia muito, ele era... foi ministro da Educação, depois foi para a Casa Civil e morava na Granja do Torto. E eu frequentei muitas vezes, eu fui com ele na Granja do Torto, visitá-lo. Eu me lembro que em 63 ele falou que a coisa não está ficando nada boa. Inclusive, ele foi no Rio de Janeiro, é uma coisa famosa, né, que ele deu um apoio a um grupo de militares, acho que era da Marinha, que estavam em choque com as autoridades superiores. E ele me falou, na época, eu me lembro muito bem, ele disse, olha, a situação aqui não vai complicar. Então, em 63, final de 63, ele já sentia de que ia acontecer alguma coisa grave no ano seguinte. E, de fato, aconteceu, né? Tanto que ele foi para o Chile, foi para o Chile. Eu acho que nós ficamos muito felizes em começar logo um programa de pós-graduação, e eu acho que o Mário Matos foi o primeiro mestre brasileiro formado pela UNB. Depois o Mauro Bianchini, com Geraldo Ávila. E então, essa é uma coisa que... E nós temos muitos alunos de mestrado. Então, a pós-graduação estava bem instalada logo no começo. Eu sou muito grato à Universidade de Brasília. Eu acho que a minha carreira profissional e científica foi muito importante devido à Universidade de Brasília. Você vê que os primeiros anos da minha carreira foram todos na Universidade de Brasília. Eu tive bastante apoio no começo do Darcy, e quando eu fui a segunda vez também do Azevedo. Então, tive muito apoio aí. Inclusive, vários dos doutores que eu formei foram aí da Universidade de Brasília. Tenho a impressão de 3 ou 4, não me lembro. Uhum. Os primeiros doutorados que trabalharam comigo, o da UNB.
E, então, eu acho que eu sinto muito gratidão e prazer com a Universidade de Brasília. E acho que a minha carreira foi muito importante, o apoio que eu tive da Universidade de Brasília. Você vê que uma coisa que sempre tive apoio dos reitores foi esse convite a matemáticos do exterior. Você vê que estiveram aí o Jacques Petri, o François Treves, o Jean-Pierre Gosset, vários matemáticos do exterior. Eu sempre tive muito interesse em convidar esses matemáticos, porque eu acho que para os alunos de pós-graduação era muito importante esse contato com matemáticos de outras escolas no exterior. Então, é isso aí. Que a minha gratidão e agradecimento pelo apoio que eu sempre tive da UNB. Isso é uma coisa importante. Inclusive, tem uma frase muito importante que eu gosto de citar, que diz que no man is an island. Everyone is a part of a continent. Então, eu sinto de que o continente foi a Universidade de Brasília e os vários colaboradores que eu tive. Eu um dia estava fazendo uma relação de colaboradores de artigos, quase 30 pessoas no mundo todo. Na França, na Itália, na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos, na China, na Índia. Então, eu acho que isso é uma gratidão que eu tenho muito e apoio e suporte que eu tive de muita gente. E eu acho que é muito importante que na sua vida, né, você tem muito apoio. A começar pelos seus pais. O meu pai, por exemplo, a gente morava numa cidade pequena do interior do Ceará. E lá não tinha, naquela época tinha ginásio e científico e clássico. E Fortaleza e em Limoeiro não tinha o científico. E meu pai, com 14 anos, me mandou para Fortaleza fazer o... E depois, quando eu terminei o científico, com 17 anos, ele me mandou para o Rio de Janeiro. Eu fico pensando, é uma loucura. Você pega um garoto de 17 anos e manda para o Rio de Janeiro. Então, eu acho que é uma coisa muito importante o apoio que a gente tem das pessoas na vida. E aí, toda a minha carreira eu devo ao suporte do meu pai, depois, quando eu fui para o Rio de Janeiro, Maurício Peixoto foi crucial na minha carreira, porque quando eu fazia a escola de engenharia, ele todo sábado reunia no gabinete de mecânica racional, ele era catedrático de mecânica racional, reunia pessoas interessadas em matemática. E aí a gente discutia vários programas. E eu me lembro que uma das pessoas que o Alberto Azevedo foi o Mário Henrique Simons, famoso Mário Henrique Simons, também foi lá. E o Maurício foi muito importante,
na minha carreira. Então, acho que o apoio. Depois, quando eu fui para Nova York, Nuremberg, eu acho que foi muito importante. Então, acho que a gente deve muito às pessoas em volta da gente. Tem que ter muita gratidão e agradecimento. Se não fosse isso, onde é que você estaria?